Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Esse é o 10º vídeo da nossa série de desenvolvimento do jogo aqui do Mario. No vídeo anterior nós paramos aqui na parte na qual a gente deu a animação, né, para todos os nossos elementos. Se a gente recordar aqui, eu estou com minha página aqui já aberta. Se eu vier aqui, ó, lembrando que eu estou selecionando aqui a classe cenário, se eu der um start aqui para ela, que foi o nome que nós definimos, né, como classe que faz o movimento aqui dos elementos, você vê que os elementos já começam a se movimentar na tela. Então isso aqui foi a parte que nós paramos do nosso projeto até o 9º vídeo, se eu não me engano. Aqui no nosso Trello, tá aqui ó, a animação dos elementos, foi a parte que nós finalizamos aí, sendo a última parte a criação da animação do voo. Então vou jogar isso aqui para concluído, mais uma etapa pronta. E agora a gente tem a estruturação HTML modal. Vamos arrastar ele aqui para em andamento e vamos ler o que ele nos pede, né? Então tá lá, ó. Criar a tag principal, que vai envolver todas as telas. Criar a tag login, que vai iniciar o jogo. Criar a tag game over, para quando o jogador perder a partida. E criar a tag ranking, que vai apresentar os resultados dos jogadores. Então o que seria isso, né? Vamos entender aqui no nosso projeto aqui no layout. Então a tag principal, a tag, digamos assim, a tag mãe que vai envolver tudo, ela basicamente é essa tela aqui meia escura que fica sobre o cenário. Então imagine aqui 3 camadas. A nossa primeira camada é o cenário, que está lá no fundo, que basicamente é isso aqui, né, com todos os seus elementos que pertencem a dentro do cenário. Sobre o cenário, nós temos uma tag que ela vai pegar esse fundo aqui meio escuro, né? Ele tem uma transparência aqui. E dentro dessa tag principal, para o modal, nós temos as nossas janelinhas. A primeira janelinha sendo aqui vamos chamar ela de janela de login, né? Para facilitar o entendimento, que é onde o jogador coloca lá o seu nome. Nós temos a do Game Over, que é quando o jogador perde, e nós temos a do Ranking, que vai apresentar os resultados da partida. Então tudo isso aqui fica dentro de uma tag principal, que é esse fundo preto, né, que está sobre o nosso cenário. Não pode esquecer dessa ordem, porque ela é que é importante para a exibição dos elementos. E temos também aqui depois, mas isso é outra parte, o nosso sleepzinho aqui, que ele é uma contagem regressiva antes de iniciar a partida. Mas vamos nos concentrar nessa primeira parte do nosso projeto aqui, que é o modal. Então, para a gente entender isso aqui na prática, vamos começar aqui o nosso projeto, que aí vai ficar mais fácil para quem ainda não entende muito essa questão de posicionamento de elementos e manipulação também, né, das posições das camadas do projeto. Então, antes de iniciar o nosso projeto, vamos habilitar aqui o nosso Scout App. Não pode esquecer disso, né? Sempre antes de começar o projeto, aí, a gente tem que vir aqui dar o play para que ele assuma a nossa personalização do CSS. E vamos lá para o nosso HTML. Tudo que a gente havia feito até o momento agora, lembra-se que ele está sendo feito dentro do main aqui, né, que tem como nome de classe cenário. Então todos os elementos, tudo que a gente está trabalhando está aqui dentro. Como agora a gente vai trabalhar com uma camada que fica por cima de tudo isso, então nós vamos trabalhar agora fora do nosso cenário. Então aqui dentro do HTML eu vou criar aqui uma section, vou dar o nome dela de modal, e ela vai ser o que vai englobar todas essas telas que nós temos aqui. Ok? Para fazer isso é bem simples, porque às vezes explicando, isso pode parecer uma coisa muito complexa. Você fala, pô, mas como que é isso? Não, na verdade é simples. É só aqui, ó. Isso aqui já é a minha tag principal. Ela é que vai envolver todos os modals que vão estar aqui dentro. E agora aqui, por exemplo, eu poderia criar outras sections aqui. Vou dar a classe aqui de nome, por exemplo, modal login, e vou replicar isso aqui para modal game over e modal ranking.
Então, a estrutura HTML basicamente é essa. A gente tem uma tag principal que está englobando todas as telas que vão estar ali dentro, que é essa modal, e para cada telinha dessa aqui, login, ranking e game over, a gente já criou aqui, ó. Então basta para cada um, claro, né? Vai haver aqui o seu conteúdo, mas a principal é essa modal aqui, ó. Vamos estilizar a modal só para a gente entender como é a questão do posicionamento dela aqui na nossa tela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo arquivo dentro da pasta SCSS, lembrando sempre que essa aqui é a nossa pasta de entrada, e a pasta de saída é a CSS, que tem sempre um arquivo único, porque todas essas aqui que tem o underline na frente, a gente está trabalhando com importação. Se você não pegou aí os vídeos para trás, no qual eu explico isso aqui, é bom dar uma revisada, porque isso é importante para quem está trabalhando aqui com SaaS, né? Lembrando que o objetivo aqui do nosso projeto é abordar vários recursos, várias ferramentas, e eu tenho explicado cada uma delas dentro do meu conhecimento, que é limitado, mas tenho tentado explicar da melhor forma possível. E isso aqui foi uma coisa que já foi explicada, a importância da gente trabalhar dessa forma aqui, para que fique sempre um arquivo único de saída. Então aqui dentro dessa pasta, eu vou criar aqui um modal.scss. Vou arrastar ele aqui para baixo, que é onde estão os meus CSS, posso minimizar isso aqui. E aqui dentro, como eu já criei aqui, eu já dei o nome para minha classe, então eu já posso começar a estilizar ela. Se eu vier aqui, ó, modal, eu quero que ela tenha um position absoluto, porque eu vou posicioná-la onde eu quiser aqui dentro da minha tela. Eu quero que ela comece com um top 0, porque eu vou, né, literalmente grudar ela ali em cima. Depois vocês vão ver que se não tiver essa propriedade aqui, ó, eu não consigo dar forma para ela. Por exemplo, aqui, ó, vou criar um background color. Como eu vou estar trabalhando com transparência, né, que vocês podem ver, isso aqui é um fundo preto, só que ele tá usando uma transparência, né? Se eu tirar a transparência aqui, ó, ele é só um fundo preto, ok? Então, para eu trabalhar com transparência, eu uso a propriedade RGBA, né? Que é RGB para cores e o A ali é o alfa, né? Seria para transparência. Então aqui primeiro eu começo com 0, 0 e 0, que seria o preto, literalmente, 100%. Vocês podem ver que ele já até deu aqui, ó, a cor. E para eu trabalhar com a propriedade alfa, né, que seria a transparência, eu vou colocar ele em forma de porcentagem. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 0,50, ou só 0,5, né, ou 0,50, como queira, eu estou dizendo aqui para ele que ele vai ter uma transparência de 50%. Se for para mais ou para menos, é só eu mudar esse número. Aqui vocês podem ver que não está acontecendo nada no meu projeto. É porque eu não posso esquecer que eu tenho que importar esse arquivo para dentro do meu estilo, que é o arquivo principal, né? Que corresponde a esse arquivo de saída aqui, ó. Então aqui, na parte superior, eu venho aqui, dou um import e chamo aqui modal. Fazendo isso aqui, ó, ele já vai aplicar a propriedade lá para mim. Então, por exemplo, eu tenho que definir aqui um tamanho, né? Eu quero que o meu width tenha 100% da tela e o meu height tenha 100 VH, que é a altura da tela. Vocês podem ver que aqui ele já escureceu. Ó. Se eu vier aqui na minha propriedade e colocar 90%, ó como que ele fica bem mais escuro, né? E aí quanto menos for a porcentagem, mais transparente ele fica. Para o nosso projeto aqui, eu acho que 80% é um bom número. Ele continua vendo aqui, ó, dá para ver o cabeçalho, dá para ver o Mário, porém fica óbvio para o cliente, para o usuário no caso, né, que tudo isso aqui está lá no fundo, então vai ter alguma coisa aqui na frente na nossa tela. Então a minha classe principal, o modal, que envolve tudo, já está aqui definida. Agora, por exemplo, se eu pegar aqui o modal login, vamos estilizar ele aqui só para a gente ter uma noção. Então aqui dentro do meu modal, vou colocar aqui, ó, estilo login.
eu vou chamar aqui ponto modal login. Vou dizer que ele vai ter um tamanho de... Vamos começar com 600 pixels. E um height vai ser proporcional, mas só para a gente exemplificar aqui, vamos colocar 500 pixels no momento. E vou dar um background aqui, color, vamos botar o branco só para a gente ver ele ali na tela. Então tá lá, ó, tá vendo? Então o meu modal aqui, o login, ele já está aqui na minha tela, só que ele está em uma posição que não é a correta. Para que eu possa centralizá-lo, colocá-lo na posição que eu quero, eu posso trabalhar aqui com algumas propriedades. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, dentro do meu modal e vou dizer aqui para ele, ó, eu quero que ele tenha um display flex. Por que display flex? Vou pegar aqui, ó, lembre-se que nós temos 3 janelas de modal, ok? Então, se eu não trabalhar com o display flex, estaria uma embaixo da outra, né? E eu quero que fique uma ao lado da outra, para que na hora que a gente for personalizar, nós vamos usar o display none para sumir com as demais, e somente a que vai ficar ativa no momento, ela vai ficar em amostra. Só que esse display flex ele vai me permitir trabalhar com propriedades como, por exemplo, o justify contents, que eu posso centralizar o meu item. Então tá lá, ó, ele já centralizou. Se eu não tivesse display flex aqui, ó, essa propriedade ela não pega. Então por isso o display flex. E para eu colocá-la aqui no meio da minha tela, eu também posso usar uma outra propriedade chamada align items, né? Que eu estou falando com os itens que estão dentro de modal e digo para ele também aqui que ele também tem uma posição center. Então agora aqui, ó, não importa qual é o tamanho da minha tela, se ela for grande ou pequena, essa minha janela vai estar sempre no meio centralizado, tanto na horizontal quanto na vertical. E isso só foi possível porque eu estou trabalhando com a propriedade display flex. Se eu não trabalhar com essa propriedade, essa aplicação não pega. E aí eu teria que trabalhar aqui, por exemplo, com um position relative no modal, e os demais modais aqui, que era o modal login, modal game over e rank, eu teria que trabalhar com o position absolute e aí ficar top, left, right e bottom, ficar definindo valores para eles. Então eu teria pelo menos 5 propriedades para cada um das janelas de modal. Aqui não, aqui eu trabalho só com 3 propriedades e só na classe Pi. As filhas não precisam de nada, todas elas vão herdar essa mesma propriedade. Se eu vier aqui, ó, e colocar modal game over, e vamos pegar essas mesmas 3 propriedades aqui, só vou mudar só a cor. Aqui eu vou dizer que ela é um red. Então vocês vão ver que ambas já estão aqui, ó, todas elas. Se eu vier nessa aqui de cima e dizer que ela tem um display none, a vermelha vai ficar no centro. Vice-versa, se eu falar que essa aqui tem um display none e apagar o display none dessa aqui, essa aqui vai ficar no centro. Então eu trabalho só com 3 propriedades na classe Pi e todas as filhas herdam isso. Isso aqui também assim, faz muita diferença, porque seu código fica mais enxuto. Dito isso, como daqui para frente agora é só a alimentação do HTML e do CSS, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, eu vou escrever o código, literalmente, mas vou acelerar o vídeo para que vocês possam acompanhar só visualmente. Para aqueles que estiverem acompanhando o código também escrevendo, fazendo seu projeto, você pode usar aí um próprio recurso do YouTube, que você retarda, né, a velocidade do vídeo e aí você vai acompanhando com calma. Para aqueles que já têm mais experiência e não tem tanta dificuldade, mesmo o vídeo estando acelerado, vai dar para você ver aí as propriedades que estão sendo usadas, a forma como vai ficar a estilização, e daí para frente é só seguir. Eu só precisava mesmo explicar essa parte aqui de como que é feita o posicionamento do elemento na tela,
que daqui para frente vocês vão ver que é muito tranquilo. Então vou dar uma acelerada no vídeo e aí no finalzinho eu volto só com a explicação aqui, lembrando que primeiro nós vamos nos concentrar aqui na nossa tela de login. E aí, se o vídeo não ficar muito longo, eu emendo as demais. Caso o vídeo fique muito longo, a gente faz a tela de login primeiro e depois faz outro vídeo para cada uma das outras telas. Então, vamos lá.
Bom, pessoal, então é isso. Aqui, ó, só para poder explicar para vocês mais ou menos, teve algumas mudanças que foi necessário fazer aqui, mas nada que interfere demais no projeto. Aqui, por exemplo, esse texto, né, estava escrito: use as teclas Arrow Up, Down e Space para se desviar dos obstáculos. Mas na verdade o Mario não só desvia dos obstáculos, né, ele também pega as moedas e a estrela no jogo. Então fez mais sentido alterar aqui para mover o Mario no jogo, né? Só uma questão aqui de texto. Agora, design, né? Aqui, por exemplo, vocês vão ver no HTML, eu coloquei uns spans entre os textos para poder fazer essa diferenciação de cores. Ó. Algum vídeo para trás, eu não vou me recordar agora qual, mas eu criei, deixa eu ver onde foi que eu criei aqui, ó. Acho que foi aqui em estilos, eu criei aqui classes, que era classe azul, amarelo, verde e vermelho. Cada uma dessas classes recebia a cor que foi definida no nosso padrão de cores. Por que que eu fiz isso? A gente até usou isso aqui também no nosso topo, né? Para que quando algum texto estivesse dentro de uma div, ou um span, ou seja lá qual for a tag que a gente use, que tenha uma classe com esses nomes, aquele texto herda essas cores aqui por padrão. Então isso aqui é para poder ficar padronizando as cores do jogo, né? Porque se você pegar a logo do Mario, tá lá, ó, ela é toda colorida. Então assim, aqui ficaria muito cansativo fazer um spam para cada caractere. Então aqui eu optei por fazer para cada texto, né, da palavra. Eu separo a palavra e aí boto um spam com uma classe para poder determinar uma cor entre elas. Aqui a gente tem o local onde o jogador vai colocar o nome. Esse botão aqui, ó, ele não foi criação minha. Essa é a única parte aqui do projeto que vocês me viram copiar um código. Isso porque eu procurei, tinha feito no meu projeto anterior, né? Eu vim aqui e coloquei modelos de botão CSS. E aí aparece vários aqui, eu nem me lembro agora onde foi que eu peguei, porque se eu me recordasse eu até deixaria aqui para vocês o link, mas eu não me lembro. Mas enfim, só foi literalmente isso aqui que eu fiz. Eu pesquisei por modelos de botões e aí achei esse que eu tinha gostado para o jogo. Ele é um efeito bem legalzinho, quando você bota o mouse em cima ele cria aqui uma sombra por baixo. É claro que eu tive que personalizá-lo, né, para utilizar as classes que eu criei. Então, por exemplo, eu tenho aqui a definição do BTN modal, o nome dessa classe aqui, seria uma classe geral. Todos os botões, e lembre-se que nós teremos vários, né? Por exemplo, aqui, ó, iniciar a partida, a gente vai ter aqui ranking, reiniciar. Então a gente vai ter vários tipos de botões, só que eles têm tamanhos diferentes, tá vendo? Esse aqui tem um tamanho, esse aqui tem outro, esse aqui tem outro. Então assim, por isso que eu tive que separar. Então eu criei uma classe geral para todos. Então todos eles vão começar com, vou até corrigir aqui para 400, porque esse primeiro botão aqui ele tem que ter o tamanho do, não, acho que ficou muito grande. Vou deixar aqui com 360, 350 e aqui vou mudar cá em cima também para 350, o input, né? Que também está com 400 aqui, então vou botar aqui também 350. Então, só voltando aqui para não perder o raciocínio, então eu tenho uma classe geral, que ele vai personalizar esse botão para qualquer botão do jogo, e depois eu posso criar classes com nome próprio, igual aqui BTN Start. BTN Start é a classe só para esse botão aqui. Quando eu for trabalhar com esse aqui, o BTN, o Ranking, por exemplo, eu posso criar aqui BTN Ranking, ele vai herdar todas as propriedades geral que estão aqui, inclusive aqui também, né, que é onde define essas cores aqui de sombra do over, né, quando eu passo o mouse em cima. Só que aí essa classe padrão, eu posso mudar o tamanho, por exemplo. Eu poderia vir aqui, ó, deixa
Deixa eu ver aonde que eu posso mudar aqui, ó. Eu poderia vir aqui, por exemplo, e colocar btn start, que é o nome dessa classe, dessa segunda classe aqui que a gente criou, né? E aí eu digo aqui que ele vai ter só um width de 200 pixels. Então, ou seja, ele herda todas as propriedades do btn modal e eu uso a classe com o nome próprio só para definir o tamanho dela, né? Espero que tenha dado aí para vocês entenderem. Essa parte aqui, ó, que ele está dizendo aqui, disable, ele basicamente é isso aqui, ó. Se eu vier aqui nesse botão e eu colocar aqui a propriedade disable, você vai ver que, olha como que ele fica lá, ó. Isso aqui é porque depois no JavaScript a gente vai manipular lá. Quando o jogador, ele vai ter que colocar aqui pelo menos 3 caracteres para o nome dele, né? Porque se ele só botar 2, isso aqui é uma preciosidade, não interfere em nada no jogo. Mas vai ser importante a gente fazer isso para a gente aprender aí algumas formas de bloqueio. Por exemplo, imagine que você estivesse fazendo um cadastro, né, mais complexo, por exemplo, de um e-mail. Então, assim, o cara só conseguiria enviar se ele colocasse as propriedades que correspondem a um e-mail real. Tivesse ter o arroba, o .com.br, tem que ter um texto na frente do arroba, um final coerente, né? Igual eu falei, .com.br, ou seja, esse atributo ele iria permitir que o botão só fosse clicado se isso aqui fosse coerente com o estipulado na regra. Entendeu? Então, assim, para o nosso jogo, isso aqui é muito simples. Eu vou botar uma coisa bem, assim, simplesinha mesmo. O cara tem que digitar pelo menos 3 caracteres. Quando ele digita 3 caracteres, o JavaScript vai verificar se ele, né, tem pelo menos 3 caracteres, e aí ele tira esse disable e habilita o botão para o cara poder iniciar a partida, né? Então, assim, é uma coisa bem simples, mas é uma ferramenta útil para um projeto diferente. Então esse é o nosso objetivo, é abordar coisas simples dentro desse projeto simples, mas já visando um projeto mais complexo. E com relação aqui ao posicionamento dos elementos, eu espero que tenha ficado claro, né? Igual a gente está usando aqui esse bonequinho do Mario e esse fundo, eu não tinha ele dentro da pasta do meu projeto, então quando a gente tinha feito aqui o nosso layout, eu não tinha importado isso. Então bastou eu selecionar aqui o Mariozinho, ó, vim nele aqui, mandei exportar a seleção. E aí joguei ele lá para dentro do meu projeto, já no tamanho que está aqui, personalizado, assim também como a imagem de fundo aqui, ó. Perdão. Era só selecionar aqui também e exportar para dentro do projeto. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ó, não está, mas no meu projeto real, aqui também tinha umas imagenzinhas do Mario aqui, que eu vou ter que até colocar. No próximo vídeo eu já venho com elas inseridas para poder seguir o padrão aí do layout que eu havia desenvolvido. Então, enfim, essas aí foram as únicas coisas que mudou no projeto. O resto é só texto e estilização. Então aqui, voltando para dentro do HTML, modal é o que está segurando tudo. Já modal login, vocês veem que eles estão aqui, ó, com active, né? Ou seja, isso aqui só vai aparecer se ele tiver essa classe habilitada. Se eu remover essa classe aqui, todo ele some. E aí tem que sumir aqui também, ó. Depois eu vou ter que criar uma classe, por exemplo aqui, desabilitar. Vou dar aqui umas... Aliás, vou fazer o contrário. Vamos botar aqui habilitar. Então aqui dentro do modal, aqui ó, modal, ele vai começar com display none e somente, aí eu uso aqui aquele e comercial ponto habilitar. Quando ele tiver essa classe habilitar, ele dá um display display flex, né? Então eu tenho que apagar esse display flex aqui de cima e tenho que apagar essas propriedades aqui também, porque senão elas não herdam lá. Então eu vou tirar aqui, ó, e vou jogar todas elas aqui dentro. Então olha só o que eu acabei de fazer aqui, ó. Vou apagar aqui o habilitar. Então quando o modal não tiver a classe habilitar,
é porque o jogo está funcionando, o cara está lá jogando. O cara perdeu ou ele acabou de iniciar a partida, aqui habilita a classe habilitar e aqui habilita a classe active. E aí aparece aqui o modal, beleza? Então é isso, ó. Ele vai ter que ter uma classe secundária aqui e uma aqui. E essa classe active aqui, ela vai ficar variando entre essa tela de login, essa tela de game over e essa tela de ranking, consequentemente, né, de acordo com a necessidade de cada um. O cara perdeu o jogo, a tela de game over ela é ativa. O cara quer ver o ranking, a tela de ranking é ativa e a de game over é desativa. E assim sucessivamente. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Depois o vídeo já ficou um pouco longo. No próximo vídeo eu venho com o desenvolvimento aqui das outras duas telas, que é a tela de Game Over, que ela é bem rapidinho, bem simples de fazer, e a tela de ranking, que vai ser um pouco mais demorada, porque ela a gente vai precisar trabalhar com tabelas. Então eu vou ter que explicar bem aí também a parte de tabelas para quem não tem muita familiaridade com esse recurso. Então, beleza? Tá feito a nossa... Deixa eu minimizar isso aqui. Tá feita aqui a nossa telinha. Não importa qual seja o tamanho da tela que você esteja usando, o modal vai ficar sempre centralizado na tela, com todos os seus elementos aqui dentro. Claro que aqui a gente não está trabalhando com responsividade, né? Então, se for uma tela muito pequenininha, como de celular e tal, isso aqui não vai funcionar. Mas não é o nosso objetivo para esse jogo. Esse jogo aqui ele é no mínimo aí para um tablet ou para um computador desktop. Então a gente não está trabalhando com responsividade nesse projeto. Ok? Espero que vocês tenham gostado até aqui e até o próximo vídeo com as demais telas aqui do nosso modal.